Olá, meus queridos e amados irmãos do canal. Aqui estou eu de novo, Leonardo, pela benevolência e piedade do Rei do Universo, Ial, gravando mais um vídeo para o canal, repartindo o pão, meus queridos e amados irmãos, para todos aqueles que temem o Criador dos céus e da terra, para todos aqueles que reverenciam o Rei do Universo. E qual é o seu nome, meus queridos e amados irmãos? Ial. E qual é o nome do príncipe da Shua Oleim e ao Roshua, irmãos? É, já estive algum tempo sem gravar, né? E pela benevolência e piedade do Eterno, está me permitindo gravar hoje. É claro, irmão, repartindo o pão, né? Esta mensagem não é para qualquer pessoa, né? Esta mensagem são para pessoas que entendem e reconhecem que são pecadores e vão até o Rei do Universo para ser limpos por Ele, por intermédio de Yahushua, que é a porta para que nós entremos no reino do Eterno, né? Criador dos céus e da terra. É claro, não podemos ser arrogantes, soberbos e cair numa prepotência inútil dizendo que já estamos salvos, né? Já estamos no reino. E quem decide isso, quem escolhe, quem entra no seu reino é Ial. Quem escolhe é o Rei, meus queridos e amados irmãos. Mas hoje eu costumo dizer para mim mesmo, né, e até para algumas pessoas, né, que eu já disse isso, hoje eu tenho mais esperança, irmão. Hoje eu tenho mais esperança. Uma esperança que eu não tinha quando eu estava com a cabeça imergida no mundo, né, vivendo só para mim mesmo, numa vida egoísta, né, numa vida egoísta, numa vida de só satisfazer os prazeres da carne e não fazer a vontade daquele que me criou, daquele que nos criou. Né? Porque é mérito, né? O Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, ele deu a sua vida por nós. E, como está escrito em sua palavra, teme a Ial, o Rim, o soberano Criador. Esse é o dever de todo ser humano. Esse é o meu dever, meu irmão. Esse é o teu dever. E se você está neste canal, se o Rei do Universo permitiu que você esteja neste canal, é porque Ele quer que você reconheça a sua majestade. Porque somos servos do Altíssimo. Só em Ial posso confiar. Só em Yahushua posso esperar. Em Ial está minha confiança. Em Yahushua está minha esperança, irmão. Ial é o nosso legislador, é o nosso justo juiz e Yahushua é o nosso advogado, irmãos. Não trema diante das dificuldades, não retroceda, não recue, pois o que está preparado para aqueles que temem o Criador dos céus e da terra é muito melhor, é muito maior do que o mundo oferece para nós. Né? O verdadeiro poder é ter a sabedoria do Eterno, é poder reverenciar o Rei do Universo. E, mais uma vez, estou aqui repartindo pão, falando de muitas outras sombras que o Eterno e Soberano Criador vem dando entendimento para o seu povo, né? Para aqueles que o buscam em Uruha e em verdade, em entendimento e em verdade, irmãos. Os irmãos lembram bem das histórias de lobisomem, de vampiro, de morto-vivo, irmãos?
os irmãos lembram dessas histórias, são histórias, né, que são contadas desde pequeno para nós. Eu, por exemplo, quando eu tinha, era da idade assim, tinha uma idade mais ou menos, de 10 anos, 12 anos, eu gostava muito de ver estes filmes, né, filme de vampiro, filme de lobisomem, filme de morto-vivo. Era uma coisa que no passado me atraía muito, eu achava interessante, e muitas pessoas gostam destes filmes. Geralmente, uma pessoa que não gosta, é assim, é um entendimento que o Eterno vem me dando, né? E, e que uma pessoa que não gosta geralmente desses filmes é porque ela entende que aquilo ali está denunciando o que ela, na verdade, é. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquilo não é só entretenimento, não é só filme. Para dizer assim, não, é para distrair. Muitos dizem, não, vamos ver um filme para distrair a cabeça. Para distrair a cabeça, né? E lembrando sempre, irmãos, neste canal eu não mostro o meu rosto, eu não mostro a mim mesmo, porque o verdadeiro foco é exaltar, é dar honra ao nome de Iau. O verdadeiro foco do canal é exaltar, honrar o nome de Yahushua. Muitos até podem se perguntar, esse rapaz, né, ele não mostra o rosto. É porque eu não quero que você siga a mim. Eu quero que você siga o rei Iau. O propósito é repartir o pão. Eu sou um dos irmãos da Orolial do Eterno e Soberano Criador. Eu não sou o Criador. Eu não sou o Messias. Até porque o ser humano é altissimamente idólatra. O ser humano sempre procura alguma coisa para idolatrar. Um ser humano, a casa, o carro, o marido, a esposa, os filhos. O ser humano tem essa tendência pecaminosa, irmãos. Então, como eu já disse e repito, o foco do canal é repartir o pão. O pão da vida. E quem é o pão da vida? E qual é o pão da vida? O pão da vida é Yahushua, irmãos. E como eu estava dizendo, né, retornando ao entendimento do Eterno e Soberano Criador, o que o Eterno diz em sua palavra para mim e para você? Nessas histórias. E também tem a outra história do outro lado, a reversa. A reversa. Dos super-heróis. Que muitos até dizem assim, que os super-heróis são os... Os super-heróis são os nefilins, né? São os titãs do passado. Muitos até dizem, né? Mas hoje, com o entendimento que o Eterno me deu e me dá em referência a isso, né? O que o Eterno quer dizer para mim, para você? A história do vampiro, do lobisomem, né? Do morto-vivo, elas são prefigurações, elas são uma sombra da Babilônia. E remete alguma coisa aos irmãos? Babilônia, Bíblia, besta. Eu gosto muito de brincar um pouco, né, de Babilônia, Bíblia e bosta, né? Não, Babilônia, Bíblia e besta. Que faz uma alusão, como está lá no livro de Hanô de Galut, mudado e blasfemado para a palavra grega Apocalipse, que significa revelação, em grego, né? Mas no paleo-hebraico é Hanô de Galut, né? Está escrito lá, 3 criaturas, né? O dragão, a besta e o falso profeta. Que nas escrituras está escrito o quê? São espíritos de Ram, entendimentos de imundos, entendimentos imundos. E se nós pegarmos na Babilônia, o corpo da Babilônia, ela se divide em 2 vertentes. Que até no mundo, na política, eles ficam muito brigando, né? A direita contra a esquerda, a esquerda contra a direita,
sendo que as duas vertentes estão no mesmo braço, O lado B, vamos supor, uma prefiguração, uma sombra, uma representação do lado esquerdo. O lado A, uma representação do lado do braço direito, né? E, retornando ao entendimento, Babilônia, Bíblia e besta. Vamos lá. O vampiro, nós podemos utilizar como uma prefiguração, uma sombra da palavra Bíblia, né? O vampiro. O lobisomem é uma prefiguração da palavra Babilônia. E o morto-vivo, uma prefiguração, uma representação da besta. Mas nessa representatividade que o Eterno dá para cada um de nós, para a gente poder entender essas histórias, né? Vamos se dizer assim, qualquer uma dessas representatividades pode se encaixar. Ou, por exemplo, o lobisomem pode se encaixar na besta, ou o vampiro pode se encaixar na besta, ou o lobisomem pode se encaixar na parte da Bíblia, né? É uma vertente que ela vai trocando. Da mesma forma, o lado B é uma imitação do lado S. O lado S, para quem não conhece, não entende, é o lado D e é o Rushwa, o lado S. Tem até a prefiguração do herói que salva, né, o super-homem, né, que tem um S no peito, né, super-homem. Mas olha a roupa que o super-homem utiliza. Uma roupa vermelho, amarelo e azul. As três cores primárias, que são uma representação do nome Ial, que são uma representação do nome Yahushua, irmãos. E nós vemos, né, essas figuras icônicas e grotescas, né? O vampiro, ele se alimenta do sangue de pessoas. O vampiro, ele se alimenta do sangue de pessoas. Que o sangue pode ser uma representatividade, não é a questão só do sangue físico, mas do sangue, o que? A energia que a pessoa emana. Por exemplo, quando nós falamos, liberamos energia. O lobisomem é uma representação, né? Uma representação da Babilônia, ou seja, ele se alimenta da carne dos seres humanos, se alimenta de seres humanos. E é uma alusão também à raça Tã. E o falso profeta é o quê? É o morto-vivo. Por que o morto-vivo? É uma pessoa que aparentemente ela se diz viva. Ou muitos olham para ela, não, essa pessoa está viva. E geralmente quando a pessoa ela age assim, né, tem também 3 classificações no mundo aí que fazem um paralelo maravilhoso com isso. Na psicologia tem o que? O psicopata, tem o narcisista, tem o borderline, se encaixaria também nestas prefigurações, nessas representações, irmãos, né? Nessas representações. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O morto-vivo é o quê? Uma pessoa que pensa que está viva, mas está morta. E o que ela fala? Palavras de morte. O que é palavras de morte? Palavras de morte é o quê? O que é palavras de morte, irmão? É para que quando nós que tememos o Criador dos céus e da terra, falamos palavras de vida quem? Ial Rushua, essa pessoa fala palavras de morte, que é o quê? É para você trabalhar para este mundo, é para você buscar só as coisas deste mundo, né? É para você só
se alimentar das coisas deste mundo e não fazer o que está escrito na palavra do Eterno, na escritura do Eterno. O que está escrito na escritura do Eterno? Teme a Yahweh. Esse é o dever de todo ser humano. E vamos lá. O nosso Messias, o nosso Salvador, Yahushua, disse no passado, que os fariseus e os escribas, eles procuravam as pessoas e faziam elas 2 vezes filhos do inferno. Olha só, 2 vezes filhos do inferno. 2 vezes filhos do inferno. Ou seja, o vampiro nessa categoria, ele chegou até a ultrapassar o próprio lobisomem. O lobisomem é uma representação de Hassatan, como está lá em Yalhanan, mudado e blasfemado para João. O lobo vem, e come as ovelhas do rebanho. É uma representação de Hassatan. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Todas as religiões do mundo, é uma representação dos vampiros, Isso é maravilhoso, irmão. Isso é entendimento, isso é poder. Poder que muitos, infelizmente, não dão atenção. Mas o nosso foco aqui não é criticar a ninguém sem fundamento. A nossa intenção aqui também não é desrespeitar a ninguém. Mas não podemos omitir, não podemos mentir. Muitos até falam assim, respeita a religião dos outros. Como é que você vai respeitar uma mentira? Uma coisa que nós sabemos que é uma mentira. Tem pessoas que estão, irmãos ainda que estão presos na ignorância, que ainda não conseguiram chegar a esse entendimento. Mas para nós já chegou. E nós sabemos que isso é mal. E como eu estava dizendo, a religião é uma representação dos vampiros. E lembrando sempre, ó, o lado B é uma imitação do lado S. Muitos falam assim, é a imitação do lado A. Não, o lado A está no mesmo corpo. Nós vamos chegar lá se o eterno soberano criador permitir dos céus e da terra. Né? O vampiro é uma representação da religião, de todas as religiões. O sistema político e o sistema financeiro é uma representação do lobisomem, do lobo, de Hassatan. O que o Eterno diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente pega uma nota de dinheiro, por exemplo, a nota de R$ 200 é um lobo-guará. Olha a representação, irmão. É um lobo-guará. A nota de 100 é o peixe-boi. A nota de 50 é uma onça pintada. A nota de 20 eu não estou lembrando. Mas vem nessa prefiguração. A nota de R$ 2, uma tartaruga. É uma representação do sistema político e do sistema financeiro. O lobo. E a terceira via, né? A terceira via é o quê? O sistema educacional e o sistema de saúde. É uma representação dos mortos-vivos, dos zumbis, de pessoas que pensam que estão vivas, mas estão mortas. Colocando a sua fé no médico, colocando a sua fé no professor, né? O professor, ele sabe de muita coisa, ele pode nos ensinar que, tudo isso, religião, política, sistema financeiro, sistema educacional, sistema de saúde, é uma imitação fajuta e pífia do que o Eterno fez para nós. Por exemplo, toda a escritura do Eterno e Soberano Criador, Yahweh, é inspirada por Yahweh. Toda a escritura é o quê? Olha o que eu estou mostrando aqui, meus irmãos. É a criação do Criador dos céus e da terra. É a criação dele. Os pássaros, os animais, o ser humano, a terra.
Ele fez tudo isso para nos ensinar, para a gente poder aprender. Para a gente poder aprender. Ou seja, dragão faz uma junção com o cristianismo e aí pula para o lado B. O lado B é o quê? Os mortos-vivos, meu amigo. Os mortos-vivos. Os mortos-vivos. Vampiro, lobisomem e morto-vivo. Zumbi. Zumbi, meus queridos e amados irmãos. Sendo que o lado A está no corpo também. O lado A está no corpo também. Ou seja, o que é o lado A? Vamos lá, vamos entender o que nós queremos falar da questão do lado A. O lado A, meus queridos e amados irmãos, são irmãos que foram retirados pelo Eterno Soberano Criador da rebelião, da rebelião, foram retirados, mas só que eles permitiram entrar fermento em suas vidas. É claro, o Eterno permitiu isso também para ensinar às pessoas, a eles mesmos. Eu, por exemplo, pela benevolência, eu reconheço nome sobre todo nome desde 2017. Só que eu também permiti que entrasse o fermento. Qual é o principal fermento que está entrando no meio do povo do Criador dos céus e da terra? A questão da terra plana. Que dizem que é a maior mentira da humanidade, a terra plana. Não. A maior mentira da humanidade é a mentira da enganação do nome do Eterno. Porque o nome de Iau, o nome de Yahushua, é a nossa chave, é a nossa senha para entrar no reino. É o sinal. É claro, irmãos, frisando de forma categórica, quem escolhe para entrar no reino é o rei, não sou eu. É claro, eu tenho um desejo, eu almejo, eu espero estar no reino de Yahushua, mas quem escolhe é ele, não sou eu, não é você, meus queridos e amado irmão. Mas hoje nós temos esperança de verdade. E como eu estava dizendo, o lado A, ele entra também numa categoria de falso profeta. Por quê? Tem pessoas do lado A, né, que mentem em relação à questão do nome. Uns falam que é Yahu, outros falam que é Yahushua, outros falam vários nomes, uma infinidade de nomes. O último que eu vi, que eu até fiquei rindo um pouco, que o rapaz, ele falava o nome do Eterno, Yahushua. Foi a última coisa que eu vi, que eu fiquei até rindo. Falei, gente, olha só quanta loucura. O lado A também, né? Que fica, que tem coisas que são verdade, mas tem fermento. Fermento da terra plana, fermento do sistema, né? Eles dizem servir o Criador dos céus e da terra, mas tem fermento. Tem fermento. E só quem tira esse fermento é Iau. É Yahushua, meus queridos e amados irmãos. Eu até pouco tempo atrás estive do lado B, no lado A, e hoje eu acredito, pela piedade, pela benevolência de Iau, que eu estou do lado S, que é do lado de Yahushua. Que é do lado de Yahushua. E até lembrando, os super-heróis é uma prefiguração dos redimidos. Dos redimidos. Por exemplo, tem um desenho Liga da Justiça. São 7 originais. 7 originais. O que nos remete os 7 originais? Né? O Super-Homem, Mulher Maravilha, o Marciano, né? Que muitos chamam de Ajax, o Lanterna Verde, o Flash, o Batman e a Mulher Gavião. Os 7 originais. É uma representação dos redimidos do Eterno. Tem até pessoas que dizem que são os Néfilins, né? São os filhos dos Néfilins, os super-heróis. Não, os filhos dos Néfilins são todos esses que ainda estão presos na Babilônia. Que estão presos na Babilônia lá. Muitos como os vampiros,
muitos como os lobisomens, muitos como os mortos-vivos. Eu me via como um morto-vivo na época, quando eu estava na rebelião. E assim como Yahushua fez no passado, ele ressuscitou aquele jovem, aquele rapaz, e entregou a sua mãe. E Yahushua fez por mim e faz por muitos, faz por todos aqueles que temem, que adoram ele, que querem seguir ao Rei do Universo, meus irmãos. Não adore ídolos, irmãos. Não adore falsos criadores. Adore só a um que é Ial. Adore só a um que é Yahushua. O rei se fez príncipe e, se humilhando, ainda mais se fez de servo. Até nisso foi para cumprir toda a profecia do Rei do Universo, do Criador dos céus e da terra, que deu a sua vida por mim e por você, meu irmão. Se arrependa e creia verdadeiramente no eterno e soberano Criador. Peça para Ele tirar de você todo o fermento, tudo que não provém dele. E o que eu falo para os irmãos, eu falo para mim mesmo também. É para mim, isso para mim também. Para o eterno tirar tudo que não provém dele, para que a gente tenha uma vida, de fato, uma vida plena neste mundo. Olha, num mundo de pecado ter uma vida plena, sim, e o Yahushua promete e cumpre. Lógico que vamos ter aflições, perseguições, esses vampiros, esses lobisomens, esses mortos-vivos, esses falsos profetas vão perseguir a gente. Fizeram isso no passado com Yahushua e com os seus emissários. Não, não há nada de novo acontecendo, irmãos. Não há nada de novo. Tudo que acontece hoje aconteceu no passado, irmão. Tudo que acontece hoje aconteceu no passado. Então, da mesma forma como aconteceu no passado, vai acontecer. Acontece hoje. Mas não tenha medo. Não ceda. Não recue. Não desista. Siga o rei. Honre o rei. Lembre sempre, irmão. Teme a Yahweh o Rim. Esse é o dever de todo ser humano. Tem outro texto também da palavra do Eterno que diz o quê? O que colabora com um ladrão tem pouca consideração consigo mesmo. Sabe que há mal e não denuncia. Muitos falam assim, amor ao próximo, amor ao próximo. Ó, você não está tendo consideração consigo mesmo, porque você sabe que tem mal e você não denuncia. Tem um outro texto também que diz o quê? O que despreza a verdade é a pior praga para a humanidade. Meus irmãos, é o que o Eterno diz em sua palavra. Não se proste diante de ídolos. Não se proste diante de falsos criadores. Adore só a um que é Ial. Adore só a um que é Yahushua. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E vamos recapitular, meus queridos e amados irmãos. Lá em Hanoa de Galute diz o que, irmãos? 3 espíritos de Ram, 3 entendimentos, né? O dragão, a besta e o falso profeta. Quem é o dragão? O lobisomem, Hassatan e seus emissários do mal. Lembrando que o Eterno controla a luz e as trevas, tá? Porque os rebeldes ficam criando esse zoroastrismo, que o Criador está contra Hassatan e Hassatan está contra o Criador. Ele utiliza os mensageiros das trevas também. Ele tem domínio sobre tudo, irmãos. O mal e o bem. Ele criou o mal e o bem. Para quê? Para nos ensinar. Para nos ensinar, meus irmãos. E vamos lá. Hassatan, o lobisomem, seus emissários de lobisomens,
né? O dragão, a besta, né? A besta, os vampiros, os vampiros, irmãos, e o falso profeta, os mortos-vivos. Os mortos-vivos. Lembrando que, ó, abre uma vertente para o lado A, daqueles que ainda estão presos na Babilônia. De pessoas que falam que temem ao Criador, mas enganam as pessoas com falsos nomes. Tem até pessoas que dizem crer em Ial, que dizem crer em Yahushua, mas permitiram entrar o quê? O fermento da terra plana. A terra é plana. Não pode ser, não é. Porque negam a lei do Criador, negam a gravidade. E não podemos negar a lei do Criador. Recapitulando o quê? Quando o Sol, a Terra faz o sentido de rotação e translação. Rotação, gira em torno do seu próprio eixo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E translação, gira em torno do Sol. Ama o teu Criador e ao Urim com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E o ensinamento da Terra plana diz o quê? Não, que a Terra é estática, é parada e o Sol gira em torno da Terra. O que eles querem dizer com isso? Que o rei segue o ser humano? Ou é o ser humano que tem que seguir o rei? Meu irmão, é um ensinamento, é um fermento. E as pessoas se sentem mais, na mente delas entram isso, não, se sente mais sabedora, mais inteligente, com mais entendimento que muitos outros irmãos. E estão enganados, como eu também estava. E mesmo crendo no nome sobre todo nome, tinha fermento. E temos que pedir ao Eterno e Soberano Criador para retirar esse fermento. Só Ele pode nos retirar esse fermento. Foi um prazer, uma satisfação, meus queridos e amados irmãos, repartir o pão. Vou recapitular de novo, vou repetir. Como diz Shaul, dizendo, eu repito as mesmas coisas para vós, mas é segurança para vós, é segurança para vocês, meus irmãos. O dragão, Hassatan, o lobisomem, a besta, o vampiro, sanguessuga e o falso profeta, os mortos-vivos. Tem até um filme no passado que ele falava, eu quero cérebro, eu quero cérebro. São mortos, são pessoas que estão mortas. E geralmente, ó, mais uma dica, o que está morto, ele anda muito bem vestido, tá? Ele anda muito bem vestido, muito bem arrumado, geralmente barba feita, a grande maioria deles barba feita, barba feitinha, né? Barba lisinha. Ele vai estar muito bem arrumado por fora, muito bem alinhado. Ou alinhada, se for mulher, né? Vai estar muito bem alinhado, mas por dentro o negócio ali vai estar difícil, hein? Na grande maioria das vezes. Eu não estou dizendo todos que andam bem arrumados, não, são assim. Eles podem estar em estado, né, de decomposição. Mas assim como o Lozor, mudado e blasfemado para Lázaro, foi ressuscitado por Yahushua. Ele já estava há 4 dias já morto. Já estava em estado de decomposição. O que Yahushua fez? Levanta o Lozor. Sai daí e vem para cá. O Lozor ressuscitou. Ele estava morto, como eu estava morto também. E Yahushua me ressuscitou. E Yahushua me deu esperança de verdade. Me dá esperança de verdade, irmãos. E o que eu digo para os irmãos é porque eu amo os irmãos de verdade. Amar não é dar um prato de comida. O verdadeiro amor fala a verdade, irmãos. O verdadeiro amor confessa o nome sobre todo nome. E não quer impor nada a ninguém. Muitos até acusam a gente, né? Dizendo que
nós queremos converter as pessoas, não. É o Eterno que escolhe. Nós passamos o pão. É claro que não, o físico, né, nós sabemos que é obra morta. É por isso que hoje se abriu esta vertente no YouTube, que nós podemos repartir o pão ainda, por enquanto, para aqueles que creem, para aqueles que nascem de novo em Yahushua, daqueles que são ressuscitados por Ele, meus queridos e amados irmãos. Aqui mais uma vez quem vos fala é o seu amigo, o seu irmão em Yahushua Leonardo, e o meu desejo é que nós nascemos de novo a cada dia, irmão. Se arrependa, creia em Yahushua, pois só Ele nos dá a vida eterna, irmãos. Iau é o nosso Pai, Yahushua é o nosso amigo. As muitas amizades podem te levar à derrota e à perdição, mas existe um amigo mais chegado que um irmão. Quem é este amigo, irmão? Este amigo é Yahushua. E agradeço ao Eterno e Soberano Criador e oro por cada irmão que ouvir esta mensagem, que o Eterno permita, se o Eterno permitir, que essa mensagem vá para o YouTube e que essa pessoa que ouvir essa mensagem, que possa entender, compreender e reverenciar a quem verdadeiramente merece. E quem só merece? Iau. E quem só merece? Yahushua. Iau acima de tudo. E Yahushua acima de todos, por toda a eternidade, para sempre, eternamente. Irmãos, até o próximo vídeo, se o eterno e soberano Criador permitir dos céus e da terra. E fiquem na Shua Oleim, na Rodaial de Yahushua. Até o próximo vídeo, se o Rei do Universo e o Príncipe da Shua Oleim permitir. Aminal.